Salve família! Bem-vindo ao Pequeno Camaleão Podcast. E agora com essa polêmica que está rolando na cidade de São Paulo, nessa eleição para a Prefeitura de São Paulo, todo mundo falando sobre Pablo Marçal, eu resolvi vir aqui dar a minha opinião. Começando pelo começo, se você não sabe quem é Pablo Marçal, você não está na internet já há um tempo, deve estar vivendo dentro das cavernas, né? Mas eu vou falar para você de forma bem resumida para você entender. Lá em 2016 ele lançou um livro chamado O Pior Ano da Minha Vida, e isso fez ele estourar, vendendo curso, se transformou em coach, mentor, alguns chamam de coach messiânico, e ele ganhou muita grana com isso. Hoje Pablo Marçal tem empresas que no valor de bilhões, e ele resolveu entrar para a política, e aí ele se candidatou lá na última eleição presidencial. Ele tentou ser presidente do Brasil e a candidatura dele foi impugnada pelo TSE, né? E aí faltando acho que menos de 30 dias para as eleições, ele resolveu se candidatar para deputado federal e foi eleito. Só que aí a chapa dele foi cassada também pelo TSE, mas parece que Pablo não desistiu. E agora ele veio para tentar ser prefeito da cidade de São Paulo. E o que é que isso gerou? Isso gerou um desespero, principalmente na galera, junto com a galera da esquerda, né? Que ficou meio desesperado porque Pablo chega nos debates e ele fala a verdade na cara de quem for e doa quem doer. E ele chegou no debate agora falando que Boulos cheirava cocaína, falando de Tabata, chamando Tabata de para-choque de comunista, dizendo que Datena não sabia nem o que estava fazendo ali. E parece que essa galera se juntou para tentar tirar Pablo do jogo. Segundo o próprio Pablo Marçal, eles se reuniram num restaurante e decidiram não ir mais nos debates. E segundo eles é porque Pablo é um descontrolado. Só que aí gera um problema, né? Pablo é o descontrolado, eles fugiram, só que Pablo, Tabata Amaral e a outra candidata, que eu não lembro o nome dela, o que é que eu penso? Teve o debate da Veja com Pablo, Tabata Amaral e a outra candidata a prefeita, que segundo algumas pessoas, inclusive é de direita, e eu peço desculpa, eu não sei o nome dela. Só que Pablo saiu muito bem no debate, porque ele não entrou em discussões, ele só apresentou os planos de governo dele. E isso parece que deixou a galera da esquerda mais desesperada do que eles já estavam. Por quê? Porque Pablo realmente tem proposta. Pablo já tem uma carreira consolidada na vida privada, né? Na fundação de suas empresas. Segundo o próprio, eu acho que ele tem mais de 20 ou 200 empresas, uma coisa assim. E se ele conseguir trazer pelo menos algumas ideias para a vida pública, parece que vai ser muito bom para a população. Em falar em população, Pablo está fazendo várias visitas às favelas de São Paulo, está prometendo colocar teleférico nas favelas. E para o político da esquerda isso é meio difícil de ser concebido, né? Não que não dê para fazer, mas para eles talvez não seja tão interessante fazer. Porque a esquerda, do jeito que a gente conhece, não quer a liberdade do povo, quer que o povo dependa do Estado. E o que Pablo prega é completamente ao contrário. É que o povo possa se prover e que dependa menos do Estado. E isso na cabeça da esquerda é uma coisa que não consegue ser concebido, porque eles nem pensam nesse tipo de coisa, né? Aí o que aconteceu? O partido de Tabata Amaral entrou na justiça e pediu a suspensão das redes sociais de Pablo Marçal. E acabou que isso foi concedido. Ele perdeu as redes sociais onde ele tinha mais de 20 milhões de espectadores. Mais audiência do que essas TV abertas que a gente conhece aí, né? Só que por incrível que pareça, ele perdeu as redes sociais e no mesmo dia ele criou um outro que chama Pablo, se eu não me engano, é Pablo Marçal por São Paulo. E até hoje já tem mais de 3 milhões de inscritos, de seguidores nas redes sociais dele. Então, quer dizer, ele já tem mais seguidores na rede social nova do que todos os outros políticos da esquerda. E também eu ainda não falei sobre Nunes, mas eu vou falar sobre ele, que também faz parte da esquerda, uma esquerda mais caviar, mas também é da esquerda. Então ele já tem mais seguidores do que essa galera toda junta. E isso é desesperador, eu entendo o desespero deles, né? Só que dentro disso aconteceu também um outro fenômeno. A galera da direita, a galera mais bolsonarista, começou a cobrar Pablo Marçal, falando que Pablo Marçal não merecia. O próprio Bolsonaro disse que Nunes, mesmo não sendo o candidato ideal, que ele apoiaria Nunes. Aí volta a discussão, mas por que ele está apresentando propostas à direita e o próprio Bolsonaro não se posiciona do lado dele? Aí começou o grande burburinho da internet, que é, então Bolsonaro deve ter algum acordo com Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, e ele tem que apoiar o Ricardo Nunes. E Ricardo Nunes todo mundo já conhece. Na minha opinião, ele é um bom vereador, mas ele não tem perfil para ser prefeito. Ele é responsável, também é responsável ou corresponsável por essa galera que ficou presa, onde trancou lojas, colocou grade nas ruas, proibiu a galera de sair na época da pandemia. E liberdade liberdade e proibição de transitar na cidade não combina com a direita. E Pablo vem batendo forte nisso aí. E o pior de tudo é que Pablo Marçal vai soltando uma bomba atrás da outra. Todo debate que ele vai, ele solta uma bomba diferente, né? No primeiro debate ele disse que, na verdade, ele não falou que Boulos cheirava cocaína. Ele só se referiu a Boulos fazendo
E a gente sabe o que isso significa, né? E por mais que seja mentira, a esquerda tenta desmentir, mas o próprio Boulos, no momento, não desmentiu, ou nem tentou desmentir Pablo Marçal. Ele só falou quando a câmera voltava para ele, tipo, ah, Pablo, você mente o tempo todo, e não deu nenhum tipo de explicação. A gente está acostumado, inclusive, a ver a esquerda fazendo isso, né? Pablo Marçal encurralou Guilherme Boulos nos primeiros debates, perguntando sobre Nicolás Maduro, ditador na Venezuela. Ele não consegue se posicionar contra a ditadura da Venezuela, assim como o PT. Ele falou que, também falou de Datena, e faz muito sentido o que ele falou, que Datena não sabe o que está fazendo ali, porque quando você vê, o Datena chega a hora dele de falar, ele fica... Então isso mostra que realmente ele não sabe o que ele está fazendo ali. Tabata Amaral é aquela mais inocente, ela critica Pablo Marçal por conta do seu poder econômico e fala que ele não pode ter as redes sociais porque ele atinge muitas pessoas. Mas é engraçado, porque ela é noiva de Campos, né? E Campos faz isso o tempo todo, só que faz com dinheiro público, diferente de Pablo Marçal, e aí ela não critica. Mas deixa eu falar rapidinho sobre Ricardo Nunes. Ricardo Nunes veio naquela esteira de Dória lá, né? Que cheio de promessas e na hora de cumprir nada. A gente lembra na época da pandemia que ele encheu o peito para dizer que ele que trouxe a primeira vacina, mas quem pagou foi o governo federal, então não foi ele que trouxe. Essa galera não pensa muito no Brasil, parece que pensa mais em si próprio, sacou? E Ricardo Nunes vai nessa pegada aí. Parece que rola um acordo por conta do apoio de Ricardo Nunes lá na última eleição para Bolsonaro, onde ele se posicionou a favor de Bolsonaro. Então, Bolsonaro precisa devolver o favor, e por isso parece que Valdemar da Costa Neto realmente está por trás para um acordo, para um apoio futuro lá em 2026. Mas a gente, como povo, não está muito preocupado com isso. A gente quer que a cidade melhore. E se Pablo traz melhores propostas, não tem por que votar em Nunes. E isso leva a outro raciocínio. Diferente da esquerda, a direita não se comporta como manada, onde o dono do gado manda e o gado só obedece. A esquerda, a ordem sai de cima. Se Lula falou, é isso aí. Diferentemente da direita, que agora Bolsonaro está pedindo para a galera apoiar Nunes, e mesmo assim a galera está dizendo que vai apoiar Marçal. Na minha visão, e eu não sei o que você pensa, eu penso que isso é uma maturidade política que a direita traz, muito mais do que a esquerda, né? Além de Lula não largar aquele ditado, né? Ninguém larga a mão de ninguém, parece que serve muito bem para o nosso governo. Além de Lula não conseguir condenar a ditadura da Venezuela, ele também não condena a ditadura da Nicarágua, ele não condena outras ditaduras pelo mundo, né? E a gente precisa lembrar sempre de Cuba. Mas deixa eu falar de Guilherme Boulos. Eu vi um vídeo ontem na internet que mostrava Guilherme Boulos em Cuba, dizendo assim, o pessoal da direita vive dizendo, o pessoal bolsonarista ele chama, né? Vive dizendo, vai pra Cuba, eu tô aqui em Cuba, lindo. Só que se você olhar o cenário, ele tava na frente do, vamos chamar de Palácio do Planalto lá, não passava, só passou um carro durante toda a gravação, e o carro era de mais ou menos 1967. Isso quer dizer, e aí você pensa comigo, você acha que os cubanos não têm novos carros elétricos, ou os carros que a gente tem aqui no Brasil, porque eles não querem ou porque as montadoras não vão para lá, porque não existe incentivo? A gente sabe que em Cuba o povo é regrado até que o povo come, né? É liberado 2 pães franceses todos os dias para cada morador. E só isso. Carne em Cuba, o preço é absurdo, os melhores restaurantes de Cuba só quem come é turista, porque quem mora em Cuba não tem dinheiro para pagar. E aí eu te pergunto, não é isso que você quer para o país, né? Agora chegando no X da questão. Antes de ir para o X da questão, como a gente falou em X, eu preciso falar sobre Elon Musk, né? O STF hoje proibiu, já houve um bloqueio aí para Starlink, e parece que o X também vai ser bloqueado no Brasil. Nada que atrapalhe muita gente, porque a gente usa VPN e continua acompanhando. Mas isso mostra a perseguição de Elon Musk, de Alexandre de Moraes em cima de Elon Musk. Elon Musk postou uma foto ontem de manhã com um careca atrás das grades dizendo, Alexandre de Moraes, seu dia vai chegar. Vamos ver. E aí, para finalizar, ainda dentro do meu raciocínio, é o seguinte. A direita mostrou que não age como manada e não faz tudo que Bolsonaro manda. E isso é interessante. Porém, essa galera que não está botando fé em Nunes, por qualquer que seja o motivo, está botando fé em Bolsonaro, precisa tomar... em Pablo Marçal, precisa tomar um único cuidado. Também não enxergar Pablo Marçal como salvador da pátria. É uma aposta, é um tiro no escuro, a gente não sabe o que vai acontecer e sim, pode ser que ele faça merda e a gente precisa estar aqui para cobrar também. Só que a galera já está falando que Pablo Marçal pode ser o próximo candidato em 2026. Calma aí, o cara não administrou nada ainda, a gente precisa julgar a árvore pelos seus frutos. A gente espera ele administrar a cidade de São Paulo. Eu acho, isso é opinião minha, eu não conheço o Pablo Marçal, mas eu acho que sim, ele vai fazer um bom trabalho porque é de interesse dele. Quanto mais a cidade que ele vive andar para frente, mais as empresas deles vão andar para frente. Ele propõe
parceria público-privada, ele propõe facilitar a questão do trânsito com os teleféricos, e a gente vê a galera da Globo, principalmente, falando, os especialistas dizem que não dá. Deixa eu dizer um negócio para você. Toda vez que eles dizem os especialistas, entenda como não existe fonte, são coisas da cabeça dele. Não existe nenhum especialista. Especialista em trânsito é o taxista, que está ali no trânsito todo dia, é você que sai de sua casa às 3 da manhã em São Paulo para trabalhar, chegar no seu trabalho às 7. Você é o especialista no trânsito. Mas essa questão do bondinho do teleférico já funciona em algumas cidades do nosso país, né? A do Rio de Janeiro funcionou num tempo, numa favela lá, mas aí suspendeu por falta de gestão e funciona em outras cidades do mundo. E aí eu vi da Atena falando assim, como que a gente vai fazer teleférico aqui se nossa cidade tem relevo? Ei, da Atena, é por isso que a gente consegue colocar teleférico, porque se fosse toda plana, como é que eu ia colocar? Eu preciso utilizar os relevos para instalar os teleféricos. Então a minha aposta é, Pablo Marçal ganha, não sei se no primeiro turno, mas eu até acho, viu? Eu não vou mentir, e eu vi a entrevista dele no Flow ontem falando o seguinte, é ideal que a gente ganhe no segundo turno para eu não precisar vender cargos, se juntar com os outros partidos para ter apoio para o segundo turno. Então ele entra sem dever nada a ninguém. Eu não sou paulista, mas com certeza se eu morasse em São Paulo, eu votava em Pablo Marçal. É isso aí, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar e eu acho que você também entendeu, né? Então você se inscreve no canal e a gente se vê na terça que vem. Jesus te abençoe e é nóis.